Amit, sejam muito bem-vindos ao canal Papo Cálido mais uma vez. Vamos lançar aqui um corte de uma das nossas lives. Esperamos que vocês gostem. Se gostarem, deixa a curtida, compartilhem com os amigos de vocês, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Muito obrigado. Sendo assim, a gente passa para o próximo tópico, né? O próximo tópico que também é um time ali que não faz um bom início de temporada, um time que na temporada passada, com outro treinador que agora está na Liga A, treinando, inclusive, uma das equipes que subiu para a Liga A, que é a Cremonese, o Alvini está lá treinando a Cremonese. Mas o Perugia, que chegou a ir para o playoff, perdeu na primeira fase do playoff ali, mas fez uma boa campanha na temporada passada e agora, no começo dessa campanha na Liga BKT, é o vice-lanterna atual, com 7 jogos, uma vitória, um empate e 5 derrotas. Uma equipe aí... Olha, o desempenho do Perugia, assim, se eu fosse torcedor do Perugia, eu estaria chorando nesse momento, assim, porque... Trocou de treinador agora também, né? Que você falou o Baldini, que trocou... subiu com o Palermo. Isso, exatamente. O Silvio Baldini, que deixou, inclusive, o Palermo, e subiu com o Palermo, e o Grupo City dispensou ele, né? Ele saiu, na verdade. Ele saiu, e agora ele vai ser o treinador do Perugia. Mas, assim, o Perugia que, olha, que para extrair coisas, assim, relevantes e boas do Perugia foi um trabalho árduo, porque a campanha é péssima, assim. O time que, assim, jogava, não tem nem como dizer que joga, porque já trocou o treinador, mas jogava de forma, assim, mas muito pragmática, trocava poucos passes, chutava pouco a gol, abusava muito das bolas esticadas, principalmente cruzamentos, né? Paupérrimo defensivamente, um time que não conseguia fazer desarme para tentar dar suporte à sua defesa, também falhava nas interceptações, assim, um time que estava bem complicado mesmo, assim. Além disso, era um time que fazia muitas faltas, né? Um time bem agressivo, diferente do Palermo, que você falou, Renan, na questão dos cartões, que não tinha muita significância, não tinha muito como entender o porquê que um time que faz poucas faltas tinha tanto número de cartões. Aqui eu já consigo entender, por exemplo, o Perugia é um time que faz muitas faltas mesmo. É o segundo time que mais faz faltas, time nervoso, time sem ideias, e agora vamos ver se o Silvio Baldini consegue corrigir esses vários problemas que a equipe tem. O Perugia, que já foi eliminado da Copa Itália pelo próprio Cagliari, que também está disputando a Liga BKT, né? No turno preliminar. Tem a 17ª campanha como mandante hoje e a última como visitante. É complicado, hein? Tem muito trabalho aí. O Baldini vai ter muito trabalho com esse time aí. Ainda assim, eu consigo elencar alguns destaques aqui. Eu acho que o Luperini, no meio-campo, acho que ele ainda capenga, ele consegue ajudar um pouco com desarmes ali. Acho que ele tem uma valência defensiva interessante ali. E não digo criar, porque o Perugia cria muito pouco. O Casasola, né? O defensor, apesar da defesa não ser tão relevante assim do Cagliari, é a segunda pior, né, Stefano? E, apesar disso, o Gori eu acho que é um dos que ainda tenta salvar, é o segundo goleiro é o 10º goleiro que mais faz defesa, na verdade, já pegou até pênalti. Assim, é muito pouco para uma equipe que, na temporada passada, chegou a flertar com uma possível e remota ida a uma Liga A, sucumbiu completamente nesse início de Liga BKT, e a gente vê como é que pesa, né? Você trocar o treinador assim de uma temporada para outra, como mudar um treinador faz. As pessoas podem achar que não, mas faz muita diferença, assim. Então, vamos ver agora o que vai ser do Perugia agora com o Baldini. Já passando a palavra para vocês dois aí, fiquem à vontade, quem quiser ir primeiro. Só para... Manda bala aí. Eu vou ser realmente muito breve, porque não tem muito a falar do Perugia. O Perugia vem fazendo uma campanha pífia na BKT. É o pior ataque da BKT, com 4 gols marcados. Né? Então,
Até foi identificado. O Enzo identificou naturalmente qual é o problema do Perugia. Falou dos destaques, falou de meio-campistas, falou de defensores, mas o ataque realmente não funciona. Né? Tem o Silvio Baldini como treinador, que não está acostumado, né, com a BKT. Eu acho que isso, apesar de ter sido contratado, subiu junto com o Palermo. Palermo que subiu pelo playoff. Né? Não tem o costume de ir bem na BKT, né? Nem tem o costume de atuar, de ser o treinador da BKT, mas ele não... Até foi comentado, né, do golaço do Di Carmine, que não adiantou em absolutamente nada. Né? O jogo foi 3-1 para o Pisa, o Di Carmine fez o primeiro gol dele no campeonato, né? E o Di Carmine foi uma contratação para resolver, ou para pelo menos ajudar o setor ofensivo, e só agora ele resolveu aparecer. Né? E não tem ponto positivo. Realmente, concordando com o que a gente está falando, a gente está espremendo aqui para tentar tirar alguma coisa relevante. Jogadores muito interessantes. O Kouan é um ótimo meio-campista, né? Ele é promissor, mas também é aquela situação, né? Não tem muito o que se esperar. O Perugia realmente é uma decepção, né? Perante ao que evoluiu na última temporada, se esperava algo mais. O mercado foi muito fraco do Perugia, né? Então passa a bola para o Renan, porque realmente não tem muito a se comentar sobre o Perugia. Só rapidamente, Renan, só para reforçar isso que nós três falamos, e mais o Bernardo, e só para colocar em números, assim, para o pessoal ter a dimensão do que a gente está batendo aqui. O Perugia, além de tudo, como eu disse, é uma equipe que, contextualmente, se você vendo o jogo sem analisar estatisticamente, se eu fosse entender o jogo do Perugia, assim, é um time pragmático e que não tem ideias, então ele opta por ser um jogo mais direto, porque não quer ficar dialogando com o jogo. Ele quer tentar, de alguma forma, resolver o jogo direto, então utiliza muito de recursos. Esticar a bola, parar o jogo cavando falta, lançar cruzamento, sempre tem oportunidade. Para vocês terem uma ideia disso que eu estou falando, a gestão da posse do Perugia é simplesmente a segunda pior do campeonato. O Perugia hoje tem a segunda menor gestão de posse, com 44% do tempo só de posse de bola. Além disso, é um dos times que menos cria chances. Então, corroborando, né, concordando com o que o Stefano está dizendo, que assim, cria pouco e perde muito. Ou seja, perde muito por quê? Porque o ataque é ruim. Então, assim, é um time que não tem a gestão, não tem criatividade, cria pouco e quando cria, desperdiça muita chance. Então, assim, é uma... E tem o segundo elenco mais enxuto da BKT. Né? Tem 27 jogadores no elenco. Então isso também complica bastante, né? Até o próprio Baldini. E até só antes do Renan começar, tem um dado curiosíssimo sobre o Baldini. O Baldini, ele, na carreira dele, teve uma situação bem estranha, né? Ele treinou o Vicenza, há muitos anos atrás, lá em 2011. Ele ficou 6 anos sem treinar, até retornar ao Carrarese, equipe da Lega D, da Lega Delanda. Ele ficou 6 anos sem treinar clube algum. Aí depois ele começou a retomada da carreira dele. Ele não tem quase nenhum tato. Ele treinou o Empoli há muitos anos atrás, o Palermo há muitos anos atrás, mas eu acho que isso também é um fator que deve ser levado em consideração. Apesar de ter subido com o Palermo, será que ele é o treinador para a BKT? É contigo, Renan. Não sei se tem torcedor do Perugia aí, ou simpatizantes com o Perugia assistindo aí essa live. Eu tenho uma camisa do Perugia, eu sou uma pessoa assim que admira o Perugia, eu gosto do clube. Nakata, acho que a única coisa... Nakata foi sensacional no Perugia. Andjugian. Mas o Perugia, a única coisa boa que dá pra falar do Perugia é que ele é um museu, só sabe falar do passado. Porque o Perugia já disputou 13 vezes a Série A, já jogou a Copa da UEFA, teve o Nakata, teve uma projeção na Série A em 2003, 2004, só dá pra falar isso, porque agora, meu amigo, tá difícil. Um time bacana, uma cidade tem um escudo bonito, uma camisa legal, mas, pô, se não ganhar jogo, né? Mas, assim, eu vi no excelente, eu estava lendo um dia o excelente jornal Perugia Today, acho que é o principal veículo de comunicação ali de Perugia.
O dono do Perugia deu uma entrevista para esse jornal, o Massimiliano Santo Padre, que precisa rezar muito para conseguir salvar esse Perugia. Ele fala, desde 2014, quando ele assumiu o clube, o Perugia passou por 14 treinadores. Aí ele admitiu. 2014, 14 treinadores. Ele admitiu, entre eles Alessandro Nesta, Alvini, enfim. E ele admitiu que não vai vender o Perugia, mas falou que se aparecer uma proposta aí boa, ele vende. Então, tipo, ou vende ou não vende, pô. Mas se aparecer uma proposta boa, ele vai vender. Então vai estar pensando em vender o clube. O Perugia há muito tempo já sofre um pouco economicamente, e isso também traz reflexos dentro de campo, né? Então o Perugia vem sofrendo com isso. Mas o engraçado é que o Perugia, sempre que participa da Série B, ele consegue ficar no meio de tabela. Dificilmente ele luta contra o rebaixamento, como fez na temporada passada. Ficou em 8º, entre os 10 primeiros ali, ou sei lá, até o 14º, 13º. Essa temporada está sendo atípica. Então o Perugia precisa abrir o olho para não cair para a Série C de novo, né? Então, assim, complicado, assim, o que me chamou mais atenção é justamente essa... Para você ter ideia, o Perugia não comprou ninguém nesse mercado. Como eu falei, do mercado muito fraco, todos foram por empréstimos, nem a custo zero o Perugia contratou. O Perugia não... a força do mercado é tão pequena do Perugia, ou se tornou tão pequena, diante de tantos e tantos erros, né, econômicos por parte do Perugia, que o Perugia não teve capacidade de fechar com jogadores interessantes para preencher o elenco. Então isso realmente... Até respondendo uma pergunta aí que Enzo provavelmente vai botar logo em seguida, já tem a resposta, né? Quem não tem salvação? O Perugia é o primeiro. O Robson concorda com a gente aqui, ó. Não tem muita perspectiva de melhora, infelizmente. Eu também acho que não. E aí, curtiram o corte? Se curtiram, não se esqueçam de deixar o joinha, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Além disso, nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, @PapoCalcio. Nos vemos numa próxima. Grazie a tutti e arrivederci.